termos mais essa quarta-feira, mais essa oportunidade de estarmos aqui, de doarmos nosso tempo para esse aprendizado e que possamos, através da conversa, da discussão sadia, irmos aprendendo e ajudando a nossa reforma íntima nesta encarnação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vindos, bem-vindas todos, né? A nossa aula hoje, essa aula ficou em duas partes, né? Até pelo volume aí, conteúdo que a gente tinha. Então, nós estamos analisando as obras básicas, né? Ao que cada uma delas se dedica, os conteúdos principais. E semana passada a gente cobriu o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De lá para cá, sobre esses dois livros, alguma nova pergunta, algum comentário que ocorreu a vocês? Vocês gostariam de recuperar? Todos tranquilos em relação ao Livro dos Médiuns e o Evangelho? Uhum. Então, tá bom. Então, hoje a gente vai se dedicar ao céu e inferno e à Gênese, né? E pelas minhas anotações aqui, o grupo que ficou com o céu e inferno era o grupo da Clarice, do Gilberto e da Jussara. Acho que Clarice e Gilberto estão aí, né? Estamos aqui. Tá A ótimo. Jussara participou lá conosco do nosso estudo na semana passada. Bom, o Livro do Céu e do Inferno, né? Basicamente, aproveitando o material também que nos foi distribuído, né? A gente observa lá no material que eles destacam, né, que o livro dos Espíritos, né, o capítulo 1 e 2, que é Esperanças e Consolações, ele foi usado, né, para evoluir e dar andamento no livro Céu e Inferno. Tá? A gente estava discutindo, né, a respeito do livro em si, e a gente comentou que, na verdade, né, não existe nem céu, nem existe inferno, né? O que a gente estava comentando e o que o livro, na verdade, coloca. Naquela época, principalmente, as religiões dominantes, né, elas criavam diversas crenças, né, onde limitar crenças dominantes, né, que falavam de dogmas punitivos eternos e de purgatórios, e na verdade essas crenças elas são limitantes e Kardec veio justamente, né, trazendo o que a gente chama do Consolador, né, para quebrar esses dogmas, né, e que na verdade nós que criamos, né, essas crenças e nos aprisionamos com essas limitações. E com o ensinamento, né, porque o Kardec decodificou, ele mostra que, basicamente, isso tudo é um equívoco, né, que nós todos estamos em evolução e não existe essa punição permanente, né? Estamos aqui para evoluir e que, por isso, todos os nossos atos precisam ser revistos quando a gente fala de reforma íntima, porque a gente pode sempre minimizar esses sofrimentos, né? E com a melhoria das nossas condutas, dos nossos pensamentos, a gente pode, portanto, evoluir e buscar uma vida mais harmoniosa e que não há punições eternas, né? Todos estamos aqui para nos aprimorar e, de um jeito ou de outro, a gente vai sempre indo para frente, porque aqui é a nossa oportunidade de aprender.
Muito bom. Basicamente foi isso que nós conversamos. Gilberto, Perfeito, Clarissa. mais alguma colocação? Não, Já que não tem a não. Jussara aqui para nos Só, ajudar. perfeito. Bem interessante, né? Porque esse livro, ele trabalha a última parte do Livro dos Espíritos, né? Que fala justamente das consequências, né? Que podem ser boas ou ruins, dependendo de como a gente se comportou, né? Eu acho que é sempre isso que tenta se captar, né? Quando fala de céu, inferno. Mas eu acho que você pontuou bem, né? A diferença é que no Espiritismo nós não vemos essas situações espirituais como definitivas, né? Mas como passagens de um processo evolutivo. Tem 2 capítulos no início que ele fala sobre o nada e fala sobre o temor da morte, né? Que é bem interessante como ele trabalha isso daí. E aí perguntar para vocês aí, quem é que tem medo de morrer? Bom, eu sempre me vem à mente, né, aquele filme do Chico, que eu tenho uma cena que marca muito, né, que ele está ali com o Emmanuel no avião e, de repente, ele acha que todo mundo em pânico e ele entra em pânico também. E que Emmanuel chega e dá uma bronca nele. Chico, você tem que dar bom exemplo, né? Ou seja, ninguém aqui é santo, né? A gente acredita em vidas, né? Que a gente está aqui para evoluir, nós todos estamos aqui, Chico, mais do que nunca, mas na hora H, quando a gente vai para o... Né, nos vamos ver, sempre dá um medinho no que como é que no vai aperto, ser. Né? No aperto. Então, acho que medo não, mas eu acho que basicamente quanto mais a gente, minha visão, né, do tudo que a gente tem aprendido quanto mais a gente trabalha a espiritualidade, mais a gente vai ficando um pouco mais tranquilo, né, e confiante basicamente, eu acho que também tem uma outra coisa que me lembra bem lá das palestras, colocando que a gente está buscando aqui para torcer que a gente vai, né, seguir no caminho da evolução, vamos para um planeta mais evoluído e não seguir lá que nem esperamos sair das provas e expiações e para o mundo um pouco mais de regeneração, né? Mas na hora H a gente só vai saber mesmo depois, então vamos trabalhando no dia a dia. Nada, Clarissa, como um momento, né, de encarar, né? Então eu acho muito engraçado quando eu me lembro daquela cena que retrata no filme, eu acho ótimo que nós vale me Deus, me ajuda aqui lá. Mas é isso, né? E que o Emmanuel entra e diz assim, né? Você morre, mas morre com dignidade. Morre, né? Com dignidade. Não perde a elegância, né? Não perca a elegância, Chico. Então, nós, aqui, acho que na hora deve dar um medinho, mas eu acho que, não sei se com a idade a gente fica um pouquinho mais tranquilo, talvez, sabe, sei lá. Jorge. Acho que não é tanto medo de ir, né? Mas é mais o medo de deixar o aqui. Isso com certeza. Olá, minha linda. Oi, linda, querida. Eu acho que a Ide está falando, depois é o Fernando, né? Mas Ide... Isso. Então, você está falando mais do deixar o aqui, né? Mas o que você quer dizer com isso? Filhos e uma série de coisas no seu contexto, né? Então, a gente vê principalmente nas pessoas até mais jovens, aquele medo que os filhos ainda não estão estruturados, né? E é o sentimento protetor mesmo que a gente tem, né? Aquela proteção. Então, eu acho que a gente que tem um conhecimento maior da espiritualidade, você fica mais tranquilo em ir. Mas, ao mesmo tempo, em deixar também, né? Então, eu acho que não é só o sentimento do que você vai encontrar e como vai ser a sua nova... Porque, apesar de que tem uma coisa que eu me questiono sempre, né? Porque agora Deus está me protegendo no sentido de que eu não tenho memória. Mas a hora que eu fui para lá, o que vai me assustar?
né? Mas é isso a aí, eu acho que é uma... A gente, como disse a Clarice, a gente vai adquirindo uma... Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais confiante a gente fica. sim. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, mais tranquilo eu acho que a gente fica. Uhum. Legal, obrigado, Ide. Fernando estava falando, era isso? Não sei se eu peguei. Isso, Jorge. Tá. Na verdade, a primeira colocação é uma dúvida. Uhum. Todos os livros foram concebidos da mesma maneira? Livro dos espíritos, dos médiuns? Eu não sei se eu peguei direito a tua pergunta. Se todos... Porque o livro dos espíritos eu tenho muito claro que ele foi concebido com reuniões mediúnicas, vários médiuns, as perguntas eram feitas e a espiritualidade respondia. Uhum. Os outros livros têm a mesma... É do mesmo jeito? Ah, boa pergunta. Não sei se eu te responderia com a mesma precisão, mas sim, ele continuou trabalhando com mais médiums. Tá. Né? Por exemplo, a riqueza de comunicações que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é enorme, né? Muitos deles assinados por padres da igreja, né? Gente que a gente tem como santo, etc. Mas me parece que nos outros livros o Kardec teve mais participação na escrita, na organização do material. Né? Então, por exemplo, quando você vê um Evangelho segundo o Espiritismo, existe o texto do capítulo, né, que não tem ninguém assinando, né? E depois tem uma parte que eles chamam Instruções dos Espíritos, e aí vem uma mensagem inteira com o nome do Espírito embaixo. Então, o que dá a entender ali que a parte que não está assinada foi uma parte organizada pelo Kardec, mas a partir daquilo que ele coletou de mensagens, né? E aí ele seleciona algumas mensagens no final para fazer a sustentação do texto dele. Né? Esse no caso do Evangelho. No livro dos Médiuns tem muito da observação, né? Da experiência que ele tocou, né? E do que ele reproduziu, né? E assim por diante. Muitos desses textos também que ele trabalhou depois, principalmente o Céu, o Inferno e a Gênese, são, às vezes, textos melhor elaborados do que aqueles que estão nas respostas do Livro dos Espíritos. São textos ampliados, quase que você vê que é uma ampliação daqueles textos originais, né? Então, é como se ele fosse trabalhando, incorporando, trazendo novas evidências, etc., até que ele publicou. E ele tinha a revista revista espírita também, né? Muitas dessas ideias estavam lá. Então, o que eu te diria, embora não tenha a resposta precisa para o que você perguntou, sim, ele continua trabalhando a partir das mensagens, mas não mais pergunta e resposta. Quanto a ter medo de morrer, Jorge, eu não tenho nenhum, desde que eu não saiba que é amanhã, né? É isso aí. É verdade, né? Eu me lembro Pode dar um leve estresse. Eu me lembro de um filme, uma vez que eu vi em sessão da tarde, sabe? Aqueles filmes bem antigos, né? E aí era uma espécie até de comédia. O sujeito era preso lá numa, sei lá, num país diferente, inimigo, né? E disseram, não, mas você é um soldado muito valoroso, então você está condenado à morte, mas você escolhe, você tem direito a escolher de que forma você quer ser executado, né? Aí deram lá 24 horas para ele pensar e tal. Chegou no dia lá, dia seguinte, perguntaram, e aí, você decidiu como é que você quer morrer? Ele falou, sim, de velhice. É uma boa opção. Isso aí, né? Todos nós vamos, em algum momento, chegar lá. Sim. Né? Agora, Diga, Gilberto, pode falar. não, eu fiquei refletindo nas respostas dadas aí e estava pensando, se cada um de nós, né, nós não sabemos
quem somos e quando inicialmente entramos no mundo hominal, mas supõe-se que todos nós somos espíritos viajores de muitas experiências. Eu creio que o período maior que a gente já teve de experiências foi ainda com as religiões que são mais antigas e dominantes, e a maioria delas nunca tratou o tema morte de uma forma muito clara, né? Mesmo sendo espiritualista, sempre não, vai morrer, a vida continua, mas sempre vem aquela frase, mas não veio ninguém do lado de lá ainda dizer como no dito popular. E o que eu percebo, olhando por mim, assim, eu não sei ainda responder essa pergunta, se eu tenho medo ou não tenho, mas pelo que a gente observa de cada um de nós falando, todos nós temos alguma espécie de receio. Eu, particularmente, talvez porque é muito forte nessa vida atual minha, né? Eu tenho claustrofobia muito forte, então o meu receio maior é morte desse tipo, né? De eventualmente ficar enclausurado, preso, ou uma morte brutal, né? Sei lá, um afogamento. Isso eu sempre peço e tento tirar do meu pensamento esse tipo de caminho de pensar. E procuro pensar que o que está reservado vai estar reservado, né? Mas por isso que eu acho que a maioria de nós acaba tendo algum receio. Eu confio plenamente hoje que a vida continua, tenho N testemunhos na família próxima, pessoas, de que a vida continua tranquila de forma interessante. Mas o momento da passagem é algo ainda... Eu acho que você traz de certa forma, você reproduz o que a gente ouviu dos demais aqui, né? Assim, o morrer em si não nos preocupa pelo tanto que a gente já conhece, né, da realidade espiritual e das tantas comprovações que a gente já recebeu trabalhando, principalmente quem já trabalha num trabalho mediúnico, né? Mas o momento em si sempre é um momento que pode trazer alguma aflição, né? E na sua sabedoria, Deus nos poupa disso, né? A gente não sabe até o último momento. Então, eu acho que isso é uma Você forma sabe, Oi, Bê. assim, eu já tive a oportunidade de presenciar 3 pessoas num momento as pessoas muito próximas. Uma foi meu irmão, com câncer de intestino terminal, e que ele quis estar em casa, fez questão de estar com todos os irmãos reunidos, a família, todo mundo perto. Então, uma cena muito difícil, porque ele tinha vômitos muito ruins, enfim. E como eu tenho um irmão médico, meu irmão falou: vocês venham porque ele está no final, e é um pedido dele. E tive a oportunidade de ver minha sogra e recentemente meu marido. Então, são experiências muito fortes, mas que meu marido foi embora depois de 5 anos de um câncer, meu irmão depois de quase 10 de um câncer, e minha sogra por coisas naturais também, já um pouco mais idosa, mas também com probleminhas de saúde. Mas o que a gente percebe, meu irmão extremamente católico, muito, 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 muito confiante, tinha uma fé muito grande em São Judas, assim, uma pessoa extremamente firme na religião nesse sentido. Meu marido se dizia ateu, mas ele rezava mais do que eu. E muito medo de morte, porque eu, com tantos anos no lar escola, tudo, ele não gostava de falar muito do assunto, mas de vez em quando eu jogava alguma coisinha muito sutilmente durante a nossa vida toda. E minha sogra, já na serenidade de uma idade com muita vivência.
E eu pude observar que é o seguinte, não se sabe da onde. Quer dizer, ou melhor, sabemos da onde, né? Que vem uma energia, os três foram com muita, muita, muita serenidade. Eu percebia no meu marido que ele sentia que, aos poucos, que a coisa estava indo, como a gente já viu muitos relatos assim, né? E acabou indo com muita, assim, cada vez mais, rezando mais, pedindo mais. E assim, por incrível que pareça, eu ia ficando menos fortalecida e ele mais fortalecido. Então, a gente já viu muitas coisas assim, né? Que as pessoas, na hora que estão indo, que não seja assim, por exemplo, como minha filha, por exemplo, foi um acidente na hora, é um baque muito grande. E aí eu trabalhei num grupo de mães que perderam os seus filhos durante muitos anos. E os relatos eram assim impressionantes, e eram assim, muitas mães do GRAAC, que as crianças iam embora por conta do câncer. E essas crianças traziam também uma energia, uma força, uma coisa que para nós não é estranho que a gente tenha esse conhecimento, né? Então eu digo que é muito surpreendente, porque aquele que pensa que ele não vai ter medo, no momento ele pode ter medo. E aquele que pensa que não, eu vou ter medo, vai ser a coisa, não quero nem ouvir falar, não conversa comigo sobre isso, ele vai de um jeito mais tranquilo. Então, realmente, eu acho que é imprevisível. O que a gente sabe, né, através da doutrina, que, obviamente, quem tem um entendimento, certamente tem, que ajuda, né? Mas que a consciência, né, que a paz de espírito, o grau de espiritualização que a gente adquire ao longo da vida, isso tudo é uma coisa que ajuda muito, né? E assim, se dizer religioso, ou se dizer espírita, ou se dizer ateu, não é isso que conta. Não mesmo. O que conta é o que realmente a pessoa é, né? Como ela vive, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, o espírita morre de medo de ir para um umbral, né? Eu digo assim, meu amigo, você não vai para um umbral. Se você aparecer lá no umbral, é porque você já está no umbral, em vida. Né? Então, a gente não vai para um lugar que a gente não esteja espiritualmente ligado, né? Ou a gente vai para um lugar bom, porque a gente vai estar bem em vida. Né? Então, não tem mudança, não tem diferença. Então, o grande investimento que a gente tem que fazer é, de fato, um investimento na nossa evolução moral, né? De estar bem, com consciência tranquila. Né? Esse é o melhor passaporte para essa viagem. Né? E sabendo, como todos nós aqui já temos esse entendimento, que a vida continua, né? Que mesmo a separação que ela existe, ela é apenas aparente e temporária, né? Porque logo estaremos reunidos e os espíritos estão aqui ao nosso redor, né? Então, isso tudo é bastante consolador, né? Para cada um de nós. Mas esse livro é muito interessante, porque ele traz justamente a visão do espiritismo para todas essas questões que a gente tem tantos séculos, né, sendo doutrinado de outra forma, né? E mostrando que vocês comentaram no início, que realmente não tem nada assim definitivo, né? A gente usa muitas palavras que vêm aí da tradição, como pecado, condenação, sofrimento, né? E quando no outro lado a gente tem, né, o livre-arbítrio, as consequências, o aprender, né? E que a gente sempre tem mais uma oportunidade, né? E aí, em vez do medo, acho que a gente tem que cultivar a esperança. A esperança, Né? exatamente. Esse é o que nós somos convidados a, né? Porque tudo é para que a gente, né, cresça e evolua. Mas muito bom. Esse é um tema que a gente vai voltar, viu?
ao longo do ano. Então, tudo bem. Não, é que não, mas se você, não, mas não temos tempo. Só mais um aspecto. Pode, sim. Uma das formas, um dos prováveis, das prováveis razões que nos deixam também ansiosos em relação a esse momento é porque também é uma lei divina, a lei da preservação. Então, isso também está inato dentro da gente de ter um pouco dessa preservar, de tentar evitar. Agora, é lógico. Bom, se Jesus, que é Jesus, né, em toda a grandeza dele, no Monte das Oliveiras, né, pelo que está registrado, ele solicitou, né, se desse para afastar, né, aquele momento, nada mais natural, né, que qualquer um de nós. É verdade. Mas você trouxe bem o instinto de conservação, que é uma das leis, né, morais. Ela é muito forte, né? Nós estamos ainda muito perto disso, né? E preservar a vida é um impulso muito forte na gente. Sem dúvida. Muito bem. Mas o Jesus não fala em termos assim, como se estivesse com medo de morrer. Ele fala, na verdade, que ele estava passando por um cálice que ele não esperava passar, porque a aprovação dele não foi brincadeira. Carregar aquela cruz, ser espetado com mãos e tudo mais. Ele fala nesse sentido, mas ele não fala com intenção de medo, não. Não. Eu também concordo que não foi por medo, mas foi dentro daquela história. Se ele pudesse não passar por aquilo, ele preferiria, mas ele mesmo pelo que tem, né, de relatos, que a tradução a gente sabe que pode ter se perdido por aí, mas pela tradução adotada, ele mesmo fala, se for possível, afaste, senão eu estou preparado e vou encarar, mas... Afastar o sofrimento, porque na verdade ele não era, ele falava mesmo que não era daqui do mundo, né? Não tinha pé nenhum assim para viver no mundo com interesses, né? De forma alguma. Ele veio com uma missão muito alta, por sinal, e a missão dele é que era tão alta, a vibração dele era tão alta, que essa vibração forte é que preservou toda a influência dele aqui. Então, naturalmente, ele não esperava, vindo com essa característica de missionário tão alta, ele naturalmente não esperava, porque ele deve ter sofrido muito a crucificação. Toda aquela fase final foi terrível mesmo, né? Nesse sentido. Eu acho que é como o Gilberto colocou, não é muito medo da passagem, sim do que nos reserva do como, né? Mas nisso também, Clarissa, eu acho que a gente tem que ter a confiança. Né? Sim. A gente vai passar. Eu acho que quanto mais a gente tem, né, vai trabalhando, né, a espiritualidade. Eu na verdade, eu comecei, né, a trabalhar muito a espiritualidade e sempre é isso, é pelo amor ou pela dor, foi muito pelos problemas dos meus pais, né? Eu tive problemas de saúde dos meus pais, que é muito engraçado, eles eram divorciados há mais de 30 anos e morreram com 2 meses de diferença. Então, assim, é muito interessante, experiências totalmente diferentes, mas, assim como a ideia, eu estava do lado do meu pai e da minha mãe, né, na hora da passagem deles. E eu acho que isso me ajuda muito a ser muito tranquila, porque eu senti a tranquilidade, entendeu? Então, isso me acalenta. Eu me sinto muito abençoada de ter tido a chance de estar ao lado, né? E me acalenta muito. Talvez um conjunto todo, não só da experiência deles, mas do fato da gente estar trabalhando a espiritualidade, das leituras. E foi uma coisa natural. Passou a ser natural. Eu acho que talvez essa palavra encerre e resuma bem, né? É encarar que isso é natural, faz parte da vida, né? É um portal, né? Da mesma maneira que a gente chega... Inexorável, né, Jorge? Inexorável. Ninguém... Aliás, é o Benjamin Franklin que dizia isso, né? Aquele cara da Revolução Americana, dizer que há 2 certezas na vida. Uma é que a gente vai morrer e a outra é que a gente vai pagar imposto. Ninguém vai fugir disso, né? É isso aí. Gente, vamos dar mais um passo? Vamos para a Gênesis agora?
estava com o Fernando e o Rafa. Rafa, você quer falar e eu complemento? Ou você quer que eu fale e você complementa? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu que acabei anotando aqui, resumidamente, junto com o Fernando. Você quer falar, então? Tá bom, pode ser? Pode, tranquilo. Então, nós temos anotado aqui que ela foi publicada em 1868, né? E que fecha o ciclo das obras da codificação. Que ela estuda 3 pontos: a Gênese, os milagres e as predições. Aí diz que, no texto, diz que nesse momento a doutrina já estava bem firmada do ponto de vista moral e religioso. E que ele depois complementa que o Espiritismo entra numa nova fase, né, que ela se abrirá mais tarde, e que cada coisa deve vir ao seu tempo, né? Então que tem muita coisa ainda para vir, que foi só o início, né? E, basicamente isso que eu estava falando. Legal, legal. Jorge, só complementando, a Gênese é a criação do mundo, tanto espiritual como o mundo encarnado, né? Os milagres, ele tenta explicar que são fenômenos, não se tratam de fenômenos, mas são coisas naturais. E mesma coisa as predições, né? As premonições, que também são coisas naturais. Isso aí. Muito bem mesmo. Você vê que quando a gente falou do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente falou que ele só tratou da moral, né? As outras questões, como os milagres, as predições, etc., ele não tratou naquele livro, né? E ele foi tratar neste último, porque, de fato, toda a base para entender o que são os milagres, o que são as predições, já estavam dadas pelos livros anteriores, né? Então, aqui ele simplesmente analisou. E é interessante, né? Porque quando ele fala de milagre, ele pega todas as situações de milagre que tem no Evangelho, né? Tem lá desde dos reis magos, tem a pesca, tem as curas, né? Tem tudo isso explicado a partir de uma visão de que são todos fenômenos mediúnicos, né? Espirituais. Sim. Né? E que a grande força espiritual, moral que Jesus tinha, obviamente, tinha uma condição de manipular esses fluidos como nenhum de nós, né? Como só ele poderia. Né? É verdade. Mas aqui tem uma coisa interessante, né? Porque quando ele fala justamente da criação do mundo e depois ele fala não só do mundo físico, mas também do mundo espiritual, né? É uma pergunta para vocês. O espiritismo é criacionista ou é evolucionista? O que é que vocês acham? Sem pensar muito, evolucionista. Eu também acho que é evolucionista. Eu também. E como é que surgiu o universo? Mas você falou o espiritismo. Para mim, é um espiritismo. A visão... Boa. Saída pela direita. Boa, Fernando. É só uma brincadeira. Na verdade, as duas coisas, né? Porque certamente houve uma criação, Deus é o criador, né? Mas a gente entende que as coisas não foram criadas em 6 dias, aliás, né? Porque no 7º ele descansa, segundo a Bíblia, né? Ou seja, Deus colocou uma série de leis e essas leis nos têm levado à evolução, né? Então, outro dia me ocorreu essa questão, eu falei, não, olha, mas de um lado é isso, de outro lado é aquilo, né? A gente não vai defender a criação como está lá na Gênese da Bíblia, né? Que foi tudo um ato assim meio de, né? Em que tudo se formou em poucos dias, né?
Quando o pessoal estuda a Bíblia, eles fazem as contas de trás para frente e dizem que Adão viveu há 6.000 anos atrás, uma coisa assim, né? E, obviamente, a gente sabe que o universo é muito mais antigo do que isso, né? É Mas, verdade. não é isso? Então, são essas duas coisas, né? E aí, algo que o Fernando trouxe, né? Existe milagre? Olha, é aquela história, se a gente supõe, né, que Deus, ou essa energia criadora, é a inteligência suprema do universo, nada mais lógico, pelo menos, é a gente entender que ele criou leis para tudo, mesmo aquelas que a gente ainda desconhece, não saiba exatamente como é que se passam algumas coisas. Por outro lado, a gente também sabe que ele sendo, né, a criação, né, a inteligência suprema ou a inteligência maior e a causa primária das coisas, ele tem capacidade, ou não é nem ele, essa energia tem capacidade para derrogar uma lei que ele criou, mas não faz muito sentido olhando pela lógica, né? Respondendo, milagres, de uma forma geral, não na concepção tradicional, não existem. Por outro lado, podem... Claro. Não, você respondeu perfeitamente, é assim que Kardec coloca, né? Do ponto de vista, achar que milagre é algo que vai contra a lei, né? Que é uma forma de Deus até se provar, né? No Espiritismo, a gente entende que, né, o Deus se manifesta muito mais pela regularidade, pela harmonia das leis, do que o ser contrário a isso, né? E o que a gente chama de eventos, às vezes, meio fantásticos, né, como curas, etc. e tal, nós temos a explicação para isso, né? E aquelas outras coisas que, eventualmente, a gente ainda não sabe explicar, é questão de tempo, né, para chegar lá. Mas que Deus Jorge, pode tudo, a gente sabe, né? Diga. Jorge, eu estava dando eu não li a Gênesis, né? Mas estava dando uma folheada no livro hoje, e aí eles, nesse assunto dos milagres, a explicação que foi dada do tópico que eu li dá a impressão que esses médiuns de cura que fazem cirurgias com faca, com tesoura, que é uma coisa que, de cara, assim, deixa um pouco a desejar, né? Acho que talvez até exista, eu não tenho conhecimento para falar que elas são verdadeiras ou não, mas lendo o tópico que eu li, dá a impressão de ser uma coisa que não existe. O que você leu? Não, só para completar, Selma, o que você leu que te deu essa... Então, que Jesus conseguia fazer muitos milagres porque ele dominava completamente o seu perispírito. E então, pelo domínio, né, do fluido, desse fluido, ele conseguia penetrar e modificar um paralítico, um cego, e não com essas. Então, dá a impressão que essas operações que a gente vê, já viu, né? São coisas que de cara eu comecei a questionar um pouco. Selma, você quer falar sobre isso ou seria uma outra? Não, sobre isso. Tá bom. Eu não tenho dúvida, porque eu e o Gil, durante vários anos, a gente trabalhou com o Dr. Fritz. E as operações que ele fazia, as coisas... Eu era enfermeira, então realmente eu não duvido, Fernando. Sabe? O médium era totalmente inconsciente, tanto que ele não lembrava nada do que havia acontecido. Mas, assim, eu acho que o plano espiritual trabalha bem com médiums que estejam preparados para trabalhar. Porque assim que o médium que estava recebendo o Dr. Fritz começou a receber coisas e tal, eles pararam.
simplesmente foram embora. Mas eu vi muitas cirurgias deixar a gente assim. E meu primo foi tratado da vista, a cirurgia da vista. Então, eu acho que, eu não sei, eu posso falar que eu sou mais... Não, mas eu coloquei isso, Selma, exatamente para ouvir alguma, acredito que talvez não só você tenha participado, outras pessoas, né? E eu não vou dizer para você que eu tenho uma opinião totalmente formada, mas até gostaria de ouvir o que outras pessoas têm para dizer. Então, eu posso falar alguma coisa também, Selma? Olha, há 50 anos atrás, eu estive lá no Dr. Fritz, lá em Congonhas do Campo, 50 anos atrás, hein? Eu fui curado lá. Eu vi ele enfiar faca nos olhos de pessoas lá com catarata. Isso mesmo, né? Eu trouxe água fluidificada de lá, me curei de outras coisas depois de São Paulo. E eu vi pessoalmente essas coisas assim, viu? E tenho participado, à medida que eu, como fui uma pessoa muito encrencada na vida em termos de saúde, eu, tendo oportunidade, eu vou fazer a cirurgia espiritual. E hoje em dia, as cirurgias espirituais não são mais daquele tipo do Dr. Fritz, não, de cortar, não tem mais. Se tiver, é uma raridade. Hoje é tudo em termos de movimentação de energias. Nós estamos entrando na época da energia quântica, né? Então, hoje atualmente, em termos de movimentação de energias, há uns 5 anos atrás, eu participei de outra cirurgia espiritual lá com o médium lá de Franca, Bebel, tudo de graça, os remédios estão inteiramente gratuitos. Você não imagina a coisa incrível que é lá, inteiramente de movimentação de energia. E fiquei curado também. Então, essas coisas existem realmente. E está à disposição todas as pessoas que queiram participar, que queiram ter esse benefício. Não é uma novidade, não. Agora, tem os falsos, tem os médicos que se deixam levar, pelo Dr. Fritz, por erros de mediúnicos e acabam se pervertendo, se caindo fora da mediunidade dele, né? Acontecendo essas coisas como aconteceu agora com aquele médium lá de Goiás, Mato Grosso. Posso falar um pouquinho, Jorge? Sim, e o Gilberto acho que tinha levantado o dedo na sequência. Gil, pode falar, Gil. Pode deixar o Edson. Pode deixar, pode falar, Edson. Eu falo depois. A Fernanda perguntou aqui no bate-papo, mas com instrumentos. Eu queria citar o caso do meu filho. Ele tem uma doença autoimune, né? Ele toma uma injeção mensal e nós tentamos, ele tinha muitas dores, nós tentamos de tudo e nós levamos ele no João de Deus. Quer dizer, eu não fui, foi minha esposa que foi. E assim, apesar de tudo que aconteceu, né, o meu filho tem ele como um homem santo, porque pelo meu filho ele tem que foi curado lá e ele filmou a cirurgia que fez no meu filho. E é assim, não é um ilusionismo, porque está filmado. Eu tenho a fita, né? Quer dizer, fita não, gente, desculpa, não é mais fita, né? Mas assim, ele enfiou uma pinça cirúrgica grande no nariz do meu filho. Se você colocar a pinça por fora, ela saía da cabeça pelo tamanho. Não sangrou e ele não sentiu uma dor. A partir desse dia, ele raramente tem dor. Entendeu? Então, assim, eu não posso... Eu respondi porque a Fernanda perguntou se é com instrumento, e ali foi com instrumento e, por incrível que pareça, não sangrou. Eu não sei o que é aquilo, eu não posso te falar, mas é uma coisa fantástica. Para o meu filho foi fantástico. O que eu ia só comentar é o seguinte:
Desse grupo que a Selma falou, o Abel Glaser também participou, que alguns daqui conhecem. Então, era o Abel, eu, a Selma, o Reinaldo Correia, que somos ligados ao Lar Escola. Na época, a gente participava. Era um outro grupo. Agora, o que eu, enquanto todos nós estávamos falando, me veio à cabeça mesmo Jesus, ele não curou a todos. Ele curava aqueles que a fé da pessoa assim ajudava também, né, que tinha essa energia em movimento. E, pelo que a gente também lê na doutrina, aqueles espíritos que já se encontravam num certo momento de não precisar mais passar por uma certa provação, atingiam a cura. Eu presenciei, junto com a Selma, a gente presenciou vários fenômenos de efeitos físicos com esse grupo, não só na cura, mas na área de materialização, de música, enfim, de várias situações distintas. Para quem conhece o Lar Escola, tem um desenho feito, um quadro do Cacique do Amor, que está no Lar Escola. Aquele quadro foi feito com esse grupo, e era um médium, o Miguel Sokolov, que era católico e um funcionário público. Mas o que também me chama a atenção é que, se a gente pega a maior parte desses médiums de efeitos físicos muito intensos e que vão para a área da cura, por alguma razão, né, que eu creio que seja pela vaidade, pelo egoísmo, pelo deslize moral que todos nós estamos sujeitos, acabam tendo em volta de si, ou eles mesmos, pessoas que se perdem, né? O Marcos citou o Arigó, e também a gente, lendo um pouco sobre o Arigó, viu que ele desencarnou de uma forma um pouco mais violenta, que também tinham... além do que, a descrença popular também faz com que comece a surgir: não, mas o cara cobra, não, mas o cara é ladrão, eu sei que... Então, também tem várias coisas a se avaliar. Agora, quem teve a chance de presenciar, não tem como negar. E a gente viu cirurgias fortes, com canivete sujo, não estava nem limpo, pelo menos no visual. Só que aí depois era relatado para a gente, pela própria, na hora da final dos trabalhos. Para quem é vidente, não é o meu caso, mas quem consegue captar o ambiente, vai perceber que por trás daquele ambiente está todo um aparato médico, clínico, que mantém o ambiente sob controle. Então, só quis adicionar isso, mas estou me alongando aí. Muito bom, Gilberto. Eu acho que isso só mostra, primeiro, que o fato existe, né? E que a mediunidade é uma missão muito séria, né? Quando a gente vê os relatos lá no plano espiritual da quantidade de médiuns que falham, né? Ainda é muito grande, né? Então, o desenvolvimento mediúnico passa principalmente pelo desenvolvimento moral, né? Tem que acompanhar, porque realmente o assédio e os perigos nesse sentido são grandes, né? De levar para um outro caminho. Então, isso tudo para dizer que, sim, o Espiritismo aceita essas, né, e explica essas práticas, né? Como o Marco trouxe, né, a grande manipulação é essa dos fluidos, das energias, né? Que sem dúvida Jesus tinha muita competência em fazer, né? Eu, pessoalmente, entendo que o uso dos instrumentos também é uma forma de chamar atenção, né? Porque é muito impactante ver aquilo, mais difícil de ver alguma coisa que está totalmente invisível, né? Ele traz para o concreto alguma coisa que está acontecendo no invisível, né?
acho que não necessariamente eles sejam, de fato, o agente, né, da cura, mas o que está sendo mexido em termos de fluidos a partir daquilo ali, pelo menos é o meu entendimento. Mas, então, a Gênesis fala dessa questão dos milagres, e depois ele fala das predições, né? Tem um capítulo excelente, vocês estão interessados por previsões e coisas desse tipo, que ele fala da presciência, né? Então, assim, somos capazes de enxergar o futuro? O que vocês acham? Eu vou falar. Eu li uma vez uma obra, já não vou lembrar qual obra que é, mas o exemplo dado, né, para explicar um pouco a onipresença de Deus e justamente essa intemporalidade de Deus, de não ter a noção do tempo. O exemplo dado, né, só uma metáfora que foi usada, foi o seguinte: se nós estamos, por exemplo, numa estrada e nessa estrada existem montanhas altas ao nosso lado e a gente está andando de carro e a estrada é curvilínea, cheia de curvas, naquele exato momento que a gente está num ponto da estrada, a gente não está conseguindo ter a visão do que vem na quarta curva da estrada. Se, no entanto, um de nós estivesse no topo da montanha, que pudesse ter uma visão mais ampliada, naquele mesmo instante, aquela pessoa no topo poderia ver que na quarta curva tem um caminhão tombado e que seria algo que poderia causar problema. Ou seja, isso mostra a relatividade do tempo, né? Tempo é algo para nós que estamos aqui, né, no planeta Terra, que tem todo esse lado das leis físicas do planeta. Então, o exemplo é excelente, na verdade é mais ou menos nessa forma que Kardec explica aqui na Gênesis. E no frontispício aqui, o último termo que ele usa, assim, ó, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Na medida que a gente se eleva espiritualmente, a gente percebe o tempo de uma outra forma, né? E aí sou eu, Jorge, né? Eu até me pergunto se a eternidade não é um tempo sem fim, mas na verdade é a ausência do tempo. Então por aí a gente. Então vocês veem como é interessante isso daqui, né, gente? E para todo mundo que também está pensando assim na transição planetária e tudo mais, o último capítulo se chama Os Tempos são Chegados. E aqui Kardec explica tintim por tintim essa passagem que a gente está no momento, né? Talvez a gente não precise ir para um outro planeta, viu, Clarissa? Aqui mesmo vai ser um mundo de regeneração. Esperamos que não muito distante, né? Exatamente. Eu acredito que é aqui mesmo também. Eu espero que a gente fique nele, então, né? A gente ficar junto, pelo menos, né? Ficar junto, né? Esperamos. Se a gente não for, né, enfim, convidado a se retirar, né? Mas eu acho pois que vamos trabalhar para não ser convidado para tal, né? Nenhum de nós está nessa condição. Gente, alguma pergunta a mais? Estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo, mas alguma observação, comentário? Fernanda, você achou que a resposta te atendeu no seu questionamento? Sim, atendeu. É que eu só tinha participado uma vez, que eu vi assim, mas era sem instrumentos, eu não sabia que tinham de outra forma também esses tipos de tratamento. Eu percebo que o legal desse estudo é que dá vontade de pegar o livro e sair lendo de novo. Mas essa é a ideia. Tem coisas que vale a pena ler quando a gente está com um tema na mão, né? É verdade. Às vezes a história do momento que a gente está vivendo nos convida a ir para um lugar, para o outro, né? E ali Kardec sempre tem
um olhar claro, simples, lógico, né? E a gente sabe que ele trabalhou com espíritos muito elevados, então certamente ali está muito próximo da verdade, né? Mas essa é a ideia, é mostrar que além do Livro dos Espíritos tem outros 4 livros, né? Muito interessantes. Marco. Essa questão das curas não faz parte do corpo da doutrina espírita, propriamente dito. Mas são as coisas que evoluíram. Tanto é que vários centros espíritas aí têm essas modalidades de cura. A própria federação também tem lá em cima. Então, não, isso é bom entender isso. Não vai procurar isso no corpo da doutrina espírita, que não faz parte realmente. Apenas a gente vai entendendo que a doutrina espírita é um campo aberto para experiências, para demonstrações e tudo mais, né? Isso só faz parte de 200 anos já que se passou da fundação da doutrina espírita em 1857, 1950. Então, é isso aí. Sobre esse aspecto que nós temos que entender essa questão. Essa discussão é muito boa, realmente, para a gente não pensar que estamos assim invadindo propriamente a doutrina espírita com isso aí também, né? Não, e o mais interessante, Marco, é buscar na doutrina onde a gente pode entender isso de uma maneira racional e clara, né? Eu estou lembrando aqui o Espírito da Verdade, né, que era o guia do Kardec, que deixou 2 mandamentos para os espíritas, né? Então ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o que a gente puder ler, estudar, aprender, certamente vai nos ajudar muito, né? A gente aqui, a nossa fé é a fé raciocinada, né? A gente compreende para crer, né? Então o estudo é muito importante também. Bom, com isso estamos aqui a 7:01, Edson. Quem está inspirado para fazer oração de encerramento? Passar um pouquinho, que não tem problema. Não, eu vou sortear? Ninguém está inspirado? Então, vamos lá, gente. Eu vou seguir o meu nome, o meu sobrenome. Nani, você. A Nani está ouvindo? Tô ouvindo. Legal. Seu sobrenome é o mesmo que o meu? Edson Parra Nani. Ah, que bom. Bom, então vamos fechando os nossos olhos, nos conectando aos nossos mentores, ao mentor deste grupo, pedindo que continue nos abençoando, iluminando a nossa mente, fazendo com que a gente tenha essa necessidade, essa curiosidade de aprender cada vez mais e, mais que aprender, também vivenciar. Que possamos estar juntos na próxima semana, que Jesus e Maria nos abençoe e Deus, nosso Pai Maior, nos guie e nos cubra com a sua luz, nos protegendo de todo e qualquer mal, seja de encarnados ou desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Nani. Imagina. Gente, boa semana para todos. Boa semana. Boa semana, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.